Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje, 1º de julho de 2024, segunda-feira, passamos aí o primeiro semestre, os primeiros 6 meses, né? E o Brasil está mudando. E eu creio, tenho esperança em Deus que vamos ter um segundo semestre melhor. Amém? Deus é justo. Estamos aqui refletindo na palavra de Deus, nas bem-aventuranças de Jesus, que está no capítulo 5, versículo de 1 a 12 de Mateus. O nosso texto hoje é o versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Amém? O propósito de Mateus era declarar que Jesus era o Messias prometido no Velho Testamento. O contexto, você já sabe, é o contexto do Império Romano, dominando com todo o seu império, com todo o seu poder, e os judeus esperavam um Cristo brigador, e ver um Cristo falando aí de puro de coração, né? Vamos aqui ao texto que começa dizendo assim, bem-aventurados puros de coração. Jesus destaca que felizes são os puros de coração. Tá certo? Eu vou fazer como forma de pergunta, e quem são os puros de coração? Na perspectiva de Jesus, na visão de Jesus, tá certo? Então, eu quero, assim, dizer para você que puro de coração é aquele que está vazio de qualquer pré-julgamento, de malícia, de condenação injustamente, de fazer qualquer coisa que seja injusta, assim, antecipadamente, ter um sentimento de condenação, olhar para o outro, de julgar e tal. Então, é esse que está livre, assim, dessas coisas, tá certo? Ele tem um pensamento voltado para aquilo que é puro. Jesus comparou os que pertencem ao reino do céu como criança. Criança é pura. O diabo tem tentado nossas crianças aí, através desse sistema maligno já, mas Jesus é bom, tá certo? Mas assim, é o que tem assim, a sua consciência, ele está assim buscando aquilo que seja puro, que seja justo, que seja honesto, que seja bom, que seja verdadeiro, ou seja, ter pensamentos puros, sem malícia, sem pré-julgamento, tá certo? Então, Jesus não julgava ninguém, nem condenava ninguém. Ele fazia as suas avaliações e dava as suas opiniões com sensatez e com equilíbrio, porque ele é Deus, tá certo? Mas assim, é ser puro no seu pensamento. Isso não é ingenuidade não, tá certo? É ter uma alma pura, um pensamento, a mente pura. Amém? Mente pura, despoluída de mal, de pretensão maligna, despoluída de tudo isso, tá certo? Na visão de Cristo, isso é quem tem um coração puro, tá certo? Eu vou ler aqui Salmo 119, 11, que diz assim, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O salmista, ele tem a compreensão de que um coração puro, ele vai estar regado, direcionado pela palavra de Deus. Amém? Em outro texto, o salmista pergunta como purificará o jovem, né, a sua vida, né? Então, é através da palavra de Deus. É no Salmo 119 também. Portanto, amado, assim, nenhum ser humano tem a mente pura, o coração puro. Coração no sentido de pensar, de mente. Isso aqui é para bombear o sangue, tá certo? Tem que estar em dias também. Mas é o pensar, o pensamento puro. Nenhum ser humano vai ter um pensamento puro, purificado, se não for por Deus, através de Jesus Cristo, que nos é revelado pelo Espírito de Deus que habita em quem crê. Então, se não for por essa ação que a gente não consegue explicar, mas consegue crer,
essa ação graciosa de Deus que se revela em Cristo pelo seu Espírito. Se não for por isso, o ser humano não tem capacidade de ser puro. Jamais. Até os que são purificados, de vez em quando, pensam besteira, mas vai na dependência do Espírito, porque sabe que há um Deus puro que está revelado em Jesus Cristo. Amém? Então, nenhum ser humano ele terá o coração puro, um pensamento puro, se ele não for ajustado, alinhado com aquilo que Deus quer. Eu vou dizer assim, pelo menos tentar entender Deus e ajustar esse pensamento com Deus. Amém? A minha vontade, às vezes, é de pegar pelas orelhas e bater a cabeça do indivíduo na parede. Mas o meu pensamento está ajustado com Deus. Eu digo, Senhor, abençoa, tem misericórdia. Isso é ter pensamento puro. Não é ingenuidade não, tá certo? Ingenuidade é outra coisa. É pensamento puro. E ninguém tem pensamento puro se não for purificado através de Deus pela sua palavra. O salmista disse que guardou a palavra para não pecar contra Deus, tá certo? Paulo entendeu que o crente se torna habitação do Espírito de Deus quando ele crê em Cristo. Romanos 6, 9, Paulo vai dizer assim, vocês não sabem, dizendo, né, para os crentes, vocês não sabem que agora são morada e templo do Espírito Santo de Deus que habita em vocês? Então, é por esse Espírito que nós podemos ter o pensamento puro, tá certo? Então, o coração do ser humano, ele é santificado, ele é purificado pela palavra de Deus. A própria palavra é Cristo. Amém? Jesus escreveu em João 17, ele diz, santifica-os na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a palavra é o próprio Cristo, a presença de Cristo é que pode purificar o coração de um indivíduo, de um ser humano. Sem isso, meu irmão, não tem condição de ter pensamento puro, de ter um coração puro. Vai ali porque é uma pessoa de uma índole boa, mas no momento ou outro ele vai chutar o pau da barraca. Oh, Jesus, porque um coração só é puro com a presença de Deus revelado em Cristo pelo Espírito de Deus que está em quem crê. Aí o coração passa a ser puro, tá certo? Nos iramos, nos zangamos, já ensinei aqui sobre isso, mas há um coração puro, há um pensamento puro. Isso é purificado pela palavra, e a palavra é Cristo, é o verbo que João ensina no capítulo 1 do seu evangelho, o verbo da vida, é a palavra viva, que a gente conhece a verdade e é liberto por ela, que é repetida tantas vezes aí com o chavão, né, de um político, que conhecereis a verdade vos libertará. É João 8,32. É Jesus. Nenhum pensamento de um ser humano é puro se não for liberto pela palavra de Deus, que é o próprio Cristo revelado. Amém? E a promessa desse texto, dos limpos de coração, dos puros de coração, é que eles verão a Deus. No contexto em que Jesus vê, as pessoas viram Jesus, muitos. E muitos creram, então viram Deus nessa compreensão da revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, eu vou dizer aqui para você de duas formas, tá certo? Os que viram a Cristo, literalmente, creram em Cristo, viram a Deus, compreenderam a revelação de Deus em Jesus Cristo. Amém? Quando Felipe fala com Jesus, ele diz, só porque eu te disse que te vi embaixo da figueira, tu está acreditando e tal? Então, quem viu a Cristo, literalmente, creu, entendeu e viu a Deus na revelação de Jesus Cristo, ipsiliter, literalmente Jesus na terra. Amém? E depois ainda viram depois de ressuscitado, né? Já com o corpo glorioso. Então, ver a Cristo nesse sentido, ver a Deus nesse sentido, entender que Deus é Cristo. Então, os de coração puro, que são purificados pela verdade, que creem nessa verdade, verão a Deus. Os que viram a Deus, que creram naquele contexto, entenderam, compreenderam Jesus, tá certo? Jesus ensinando naquele contexto, ele disse, eu e o Pai somos um, ou seja, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25, ele diz, eu e o Pai somos um, então ele está dizendo que eu sou Deus. Então, quem viu Jesus ali estava vendo Deus, portanto, compreenderam Deus nessa perspectiva, tá certo? Assim, para o judeu,
estar na presença de um rei era condição de honra, tá certo? E é isso que Jesus faz com os que creem. Para nós é honra estar na presença de Cristo, ver a Cristo, entender a Cristo. E eu vou dizer que aí nós veremos a Cristo no futuro, plenamente também, tá certo? Então o judeu, para ele, quando ele via, tinha uma pessoa, um rei, ele estava na presença de um rei, era motivo de honra. E aí isso é motivo de honra para quem crê, que também verá Cristo no futuro como ele é. Vários outros textos dizem isso, mas eu vou citar só a primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 2, que João vai dizer que nós somos filhos de Deus. Vou ler o texto aqui que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Semelhantes a ele e veremos como ele é. No futuro, veremos a Deus. Os puros de coração, que têm o coração, a mente purificada por essa fé, que entende a revelação de Jesus Cristo como Deus e recebe como Senhor e Salvador, está purificado, é puro e pode ter uma mente pura, compreende Deus agora, hoje, e verá Deus no futuro da forma como Ele é. Amém? Então, só os limpos de coração, os puros de coração, verão a Deus, no sentido de compreender Deus. No Velho Testamento, disse, era impossível ver a face de Deus e não morrer. Jesus, ele inverte essa situação, ele revela-se como Deus e disse, eu sou. E vocês estão vendo Deus revelado e verão esse Deus na manifestação da sua vinda. Amém, amados? Uma reflexão muito breve. Você quer ver a Jesus hoje? É assim que se enxerga Jesus, é crendo nele, que ele é Deus, ele é o Salvador, ele é o Deus que desceu à terra, que encarnou, que morreu por mim e por você. Essa compreensão é que nós fazemos assim, eu vi Jesus, entendi, minha mente se abriu, meus olhos espirituais se abriram e eu vi Jesus, é nesse sentido. E se ele quiser aparecer pessoalmente para você, ele é Deus, ele pode fazer isso também, tá certo? E no futuro veremos esse Deus como ele é. Isso é uma condição graciosa para os limpos, para os puros de coração, que têm o seu coração, a sua mente purificada pela fé e a presença de Cristo na vida de quem crê. Amém? Isso é uma breve reflexão. A nossa sexta bem-aventurança é, portanto, ter o coração puro, purificado por Cristo, é ser bem-aventurado. Amém? Deus te abençoe, te dê compreensão. E se você ainda não tem a revelação dessa graça salvadora, que Deus possa te dar para que você possa ver Cristo, ou seja, compreender Cristo hoje e ter a companhia dele eternamente. Amém.